Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Nós vamos começar essa videoaula hoje passando para o capítulo 7 sobre ângulos e retas. Sobre as frações, gente, nós estudamos mais um pouco de frações esse ano. Frações vocês nunca deixam de estudar, tá? No próximo ano nós voltamos. Esse ano ainda nós falamos mais um pouquinho de frações. Então é muito importante que você tenha tido um entendimento, sabe, em relação a esse conteúdo, mas a gente sempre volta no conteúdo de frações, tá bom? Então agora nós vamos passar para esse capítulo 7, que vai falar sobre ângulos e retas. Vamos prestar bastante atenção. Vamos lá, todo mundo abrindo o livro no capítulo 7 comigo e vamos fazer a leitura, tá bom? As ideias de ângulos. Na confecção de esculturas, é comum o uso de bases giratórias, onde a matéria-prima é colocada de maneira que o artista possa girá-la quando necessário, podendo assim esculpir diferentes partes do objeto sem que precise se deslocar. Gente, eu tô com uma gripe alérgica, então às vezes eu dou uma engasgada, mas não preocupa não que vai dar certo. Observe ao lado uma artista esculpindo uma tartaruga em uma base giratória. Agora veja alguns giros realizados na base giratória partindo sempre de uma posição inicial. Olha só. Essa é a posição inicial, ela foi de meia volta no sentido anti-horário. Caso a base fosse girada meia volta no sentido horário, a posição final seria a mesma. Olha só, ela deu agora uma volta completa aqui embaixo, olha, no sentido horário. E 1/4 de volta no sentido horário, tá? O sentido horário é o mesmo dos ponteiros do relógio. O anti-horário é contrário ao ponteiro dos relógios. Aí tranquilo, né, gente? Esses giros podem ser representados da seguinte maneira. Olha só, gente. Uma volta completa, meia volta e 1/4 de volta. Como se fosse a metade da metade, tá? Giros em torno de um ponto dão a ideia de ângulos. Olha só. Veja outras situações que nos dão ideia de ângulos. Olha aqui, gente. O ângulo no canto da mesa. Tá vendo aqui? O ângulo de inclinação da rampa. Olha só, gente. Estão percebendo? O ângulo na abertura da escada. Olha só. Descreva uma situação diferente das apresentadas que nos dá a ideia de um ângulo. Vamos lá, gente. Algumas respostas que vocês podem... Todo mundo conversando junto comigo. A abertura de uma tesoura, a inclinação de um telhado, a abertura dos ponteiros de um relógio, a abertura da porta, tá, gente? São várias outras situações também que nos dão ideias de ângulos. Vamos aqui, vamos continuar a leitura comigo. Ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Os lados dos ângulos apresentados a seguir são as semirretas OA e OB. E o seu vértice é o ponto O, que é a origem das semirretas. Indicamos esse ângulo por simplesmente o O, com acento circunflexo, ou AOB ou BOA. Então, quando nós vamos nomear um ângulo, ou nós simplesmente colocamos esse nome de acordo com o seu vértice, com um acento circunflexo em cima, ou então a gente olha os pontos das semirretas aqui, ó, BOA, sempre com esse circunflexo aqui, ou AOB, ok? Olha só, lembrando o que é uma semirreta. Uma semirreta tem começo, mas não tem fim. Observe abaixo a representação da semirreta de origem O passando por A, ok? A semirreta, gente, ela tem só uma pontinha, porque ela tem origem, né? Ela tem um início, mas ela não tem um fim. Vamos fazer juntos aqui na página 157, olha só. Todo mundo pode anotar no caderno, tá? Página 157, o número dessa videoaula, ok? A data. E nós vamos fazer essa atividade aqui juntos. No pátio de manobras de um aeroporto, o avião estava de frente para a direção norte, como mostra a imagem a seguir. Escreva para qual direção o avião ficará de frente se ele realizar um giro de 1/4 de volta no sentido horário. Gente, se ele fizer isso aqui, ó, tá vendo? 1/4 de volta. Aqui, olha só, aqui tá dando a direção pra gente. Ele vai para leste. Meia volta no sentido anti-horário. Meia volta no sentido anti-horário, ele vai vir para cá, ó. Ele vai estar para o sul. 3/4 de volta no sentido horário. 3/4 de volta, olha só.
1/4, 2/4, 3/4. Ele vai ficar em direção a oeste. E 3 voltas no sentido anti-horário. Olha só. 1, 2, 3. Ele vai continuar para o norte. Bem legal essa atividade, né? Faça um preenchimento junto comigo. Número 2. Para abrir o cofre representado abaixo, é necessário realizar a seguinte sequência de giros na roleta. 3/4 de volta para o sentido horário, meia volta no sentido horário, 1/4 de volta no sentido horário, aqui anti-horário, desculpa. 1/4 de volta no sentido horário e 1 volta e meia no sentido anti-horário. Após realizar a sequência de giros, para que letra a seta estará apontando na roleta do cofre? Letra A. Vamos ver, gente? Olha aqui, ó. Começou aqui, né? Para abrir o cofre representado abaixo, é necessário realizar a seguinte sequência de giros. Vamos ver aqui, ó. 3/4 de volta. Pensando que ele começa por aqui, né? 3/4 de volta no sentido horário. Então, aqui, ó. 1/4, 2/4, 3/4. Ele vai parar aqui em D. Meia volta no sentido anti-horário. Ele vai voltar aqui para B. 1/4 de volta no sentido horário. Ele vai voltar agora para C. E 1 volta e meia no sentido anti-horário. Olha aqui, ó. 1 volta e meia. Então, ele vai parar na letra A. Viu como foi tranquilo? Só acompanhar aqui o cursor comigo que você vai conseguir perceber. Agora, nós vamos para a página 159, tá bom? Nós fizemos apenas essa aqui, ó, a 157 juntos. Agora, nós vamos na 159 e presta atenção que é muito importante, gente. Medindo ângulos. Vamos ler junto comigo. O grau. A ideia de dividir a circunferência em 360 partes iguais é atribuída aos babilônios, civilização que viveu por volta de 1700 a.C., na Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque. Cada uma dessas 360 partes iguais é utilizada como unidade de medida de ângulo, que conhecemos como grau. Para obter um grau, podemos imaginar uma circunferência dividida em 360 partes iguais. Um grau é a medida de abertura de um ângulo com um vértice no centro da circunferência correspondente a cada uma dessas partes, a qual indicamos por 1 e essa bolinha aqui que significa o grau, tá? Se consideramos uma volta completa, temos um ângulo cuja abertura mede 360 graus, ok? Podemos medir a abertura de um ângulo, ou seja, determinar a medida desse ângulo em graus, utilizando um instrumento de medida chamado transferidor, tá bom? Foi pedido para vocês, né? Foi solicitado no início do ano, no material escolar, que vocês também adquirissem um transferidor. Olha aqui, esse é um transferidor de 360 graus, tá? É o exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês. Mas existe também o transferidor que ele só vem na metade, vem só a partezinha assim, que é o transferidor de 180 graus, tá? Note que nos transferidores há duas graduações, uma no sentido horário e uma no sentido anti-horário, ok? Lembrando aqui também, gente, olha aqui, vocês conseguem visualizar essa retinha, que é o centro do transferidor, tá bom? Aqui, linha de fé, que também deixou para vocês, né? Linha de fé que seria essa linha do meio aqui. Para determinar a medida do ângulo abaixo, posicionamos o centro do transferidor no vértice. A linha marcada com 0, ou seja, a linha de fé, deve coincidir com um dos lados do ângulo. Olha aqui, gente, se eu precisar, isso aqui vocês precisam prestar muita atenção para que vocês tenham um entendimento. Se eu precisar medir esse ângulo aqui, esse meu tracinho aqui, ó, como que ele é chamado, gente? O centro do transferidor. Ele tem que ser colocado aqui no vértice, vocês estão vendo? E essa linha aqui tem que ser colocada em um dos lados, porque aí sim eu vou conseguir fazer a medida desse ângulo. Nesse caso aqui, olha, foi 120 graus. Olha aqui. Agora observe a medida de alguns ângulos. Vamos ver lá. Em A, nesse aqui, está representado o ângulo cuja medida é de 90 graus. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo? Que corresponde a um giro de 1/4 de volta. Esse ângulo é chamado de ângulo reto. Um ângulo de 90 graus é chamado de um ângulo reto. E nós indicamos por esse quadradinho, sabe? Esse símbolo aqui. Já em B está representado um ângulo cuja medida é 180 graus. Olha aqui, gente. Estão vendo?
que corresponde a um giro de meia volta. Este ângulo é chamado ângulo raso. Construindo ângulos com transferidor. Utilizando um transferidor, podemos construir ângulos. Veja, por exemplo, como construir um ângulo cuja medida é de 47 graus. Prestem atenção, gente. Depois, quando nós fizermos exercícios, eu até vou mostrar de forma mais clara. Utilizando a régua e o transferidor. Nós traçamos uma linha que será um dos lados do ângulo e marcamos o vértice O. Aqui, ó, traçamos uma linha e marcamos aqui no início o vértice O. A gente vem aqui com essa linha central, tá vendo? Com essa marca central aqui, com essa aqui do meio, ó, com essa aqui. E colocamos em cima desse vértice O, sendo que essa linha de fé aqui tem que ficar em cima dessa reta que a gente traçou. Aqui, olha, por último, traçamos o outro lado do ângulo. Dependendo do ângulo, vamos supor aqui, ó. Eu quero um ângulo de 145 graus, né? Eu não sei qual... Aqui, desculpa. Posicionamos o centro do transferidor em zero e alinhamos o lado do ângulo na linha de fé. Em seguida, marcamos 47 graus. Tá querendo pedir um ângulo de 47 graus, desculpa, tá? Aqui, ó, gente, 47. Aqui 140 seria daqui pra cá, tá? 47, 45, 46, 47. Contei mais 2 aqui. Marquei com meu lápis. Eu venho aqui agora e faço um traço da minha origem até aqui, ok? Vocês vão entender. Eu vou mostrar para vocês uns outros exemplos em relação a isso também, a essa construção. Espera só um pouquinho que vocês vão ver nessa videoaula mesmo. Nós agora vamos só falar um pouquinho de ângulo agudo e um ângulo obtuso, tá? Em A está aparecendo um ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Nós chamamos esse ângulo de ângulo agudo. E em B aqui tem um ângulo que é maior que 90 graus. Nós chamamos ele de ângulo obtuso, ok? Vamos lembrar então quais são os tipos de ângulo. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. O agudo é um ângulo que tem menos que 90 graus. O reto é um ângulo que mede 90 graus. O obtuso é um ângulo maior do que 90 e menor que 180 graus. E o ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. Na matemática, existem algumas coisas que nós chamamos de macete. O que é macete? É uma forma mais fácil da gente chegar a uma resposta. Então, existe uma forma mais rápida de chegarmos à resposta, de memorizarmos qual é o nome desses ângulos. E essa foi uma forma que eu mesma inventei, porque eu tive uma turma em que os alunos tinham muita dúvida nessa memorização do nome desses ângulos. Então, vamos lá que eu vou ensinar para vocês esse macete. O que você tem que pensar? Você precisa pensar em um nome. E esse nome é Ana Renata Oliveira Rabelo. Ana Renata Oliveira Rabelo. E lembrar sempre das iniciais aqui, tá vendo? Desse nome. Porque... E depois, depois que você falou o nome, Ana Renata Oliveira Rabelo, você vai colocar em ordem crescente. Qual que é a ordem crescente? Menor que 90, igual a 90, maior que 90 e menor que 180, igual a 180. Não está na ordem crescente? Olha só. Menor que 90, igual a 90, maior que 90 e menor que 90, menor que 180, igual a 180. Fiz isso. O A de Ana me lembra agudo, o Ré, reto, o O, obtuso e o Rá, raso. Ou seja, um ângulo agudo é aquele que tem uma medida menor que 90 graus. O reto, igual a 90 graus. O obtuso, maior que 90 e menor que 180. E o raso, igual a 180. Então, se você memorizar o nome Ana Renata Oliveira Rabelo, depois colocar em ordem crescente, você vai saber qual é a classificação de cada ângulo. Tá vendo? Uma dica para vocês. Agora, gente, nós vamos falar de novo aqui. Eu falei rapidinho lá como a gente constrói um ângulo. Vamos supor que nós vamos construir um ângulo de 80 graus. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma reta. Você tem que fazer a origem da reta, ok? Fiz aqui. Colocou esse centro aqui na origem, ok? É só você vir aqui e verificar. Onde que tá o 80? Tá aqui. Você coloca um pontinho aqui e faz o risco. É bem tranquilo. Olha só, esse aqui dá até pra gente ver como eu vou medir esse ângulo. Vocês estão vendo que essa linha de fé aqui, ela tem que ficar rente
a um dos lados do ângulo, aí sim eu consigo fazer essa medida. Olha aqui, gente, qual que foi a medida aqui? 115 graus. Vocês estão vendo? Vamos ver de novo aqui. Coloquei a minha origem aqui no vértice, posicionei essa minha linha de fé em um dos lados do meu ângulo e fiz a contagem aqui, ó. Foi até 115, aonde que é o outro lado do ângulo, que é a medida. Olha só, da mesma forma aqui, vocês precisam entender que esse centro, ele sempre tem que ficar no vértice e a linha de fé sempre tem que ficar em um dos lados do ângulo, ok? Da mesma forma também, aqui foi mostrando como a gente faz uma construção, vai ficar bem tranquilo, vocês vão ver. Aqui também nós estamos fazendo essa medida, que vocês precisam entender que esse centro tem que ficar no vértice e a linha de fé, ela precisa ficar situada em cima de um dos lados, para aí sim eu poder fazer o cálculo de quanto o meu ângulo vale, ok? Vou deixar para vocês como atividade para a próxima aula as páginas 158, 161 e 162, tá bom? Gente, estou morrendo de saudade de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.